Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e na videoaula de hoje nós vamos conhecer o plugin Helix, o plugin para criar espirais no SketchUp. Vamos lá! Então vamos lá, vamos para mais uma aula sobre plugins no SketchUp. Esse foi mais um pedido do desafio 30 plugs em 30 dias. Essa é a nossa aula de número 20. Então estamos chegando quase ao final desse desafio. E nas próximas aulas nós vamos aprender ferramentas muito legais. Você não pode perder. Essa aula de hoje é sobre a ferramenta Helix, que é uma ferramenta muito legal para poder criar espirais no SketchUp. Essa é uma ferramenta gratuita, eu já deixei o link disponível na descrição desse vídeo. Aproveita, já deixa seu like e se você não for inscrito no canal, inscreve-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos lá para a ferramenta para a gente conhecer esses parâmetros. Vamos clicar na personagem e deletar. Eu vou criar uma linha aqui na minha cena, colocar o valor de 2 metros de altura inicialmente e vou fazer algumas cópias para a gente poder trabalhar com essas opções. Vamos colocar aqui, por exemplo, 4x, ok? Para você poder trabalhar com essa ferramenta é bastante simples. A gente tem algumas opções para que você possa criar essa geometria. E a dica principal aqui é que você primeiro precisa selecionar o objeto e depois clicar na ferramenta. Habilitando a caixa de diálogo no Helix, você vai ter essas opções para você poder trabalhar, onde temos nas 4 primeiras configurações a propriedade para criar a geometria e as propriedades seguintes são para você modificar essa geometria. É importante também saber que você não tem como editar uma geometria já criada. Quando você for criar esse objeto, você já deve definir todos os seus parâmetros. Nas duas primeiras opções, nós temos o raio 1 e o raio 2, que é o valor de raio inicial e final da geometria. Na opção Lapse, nós temos a quantidade de voltas que você vai ter no objeto e a opção Section per Lapse é a opção para você poder definir a qualidade dessas curvas, já que você vai configurar o número de segmentos. Quanto maior o número de segmentos, mais suavizado vai ser o arco que define a volta, tá certo? Então vamos lá, para a gente poder começar, vamos utilizar os valores padrões aqui do objeto, simplesmente clicar em OK e olha lá, ele já cria esse objeto aqui, olha, de uma forma muito rápida. Para a gente poder entender as alterações que a gente faz na geometria, vamos selecionar o próximo objeto, clicar na ferramenta e em seguida definir como, por exemplo, o raio 1 com o valor 0,5 e o raio 2 com o valor 0,1 mesmo, tá? Vamos definir também a quantidade de voltas em 20 voltas e a quantidade de segmentos em 30. Vamos clicar em OK e olha só o resultado. Perceba que agora a gente tem um elemento bem mais interessante aqui e nós podemos utilizar esse objeto para poder criar várias geometrias, definindo o seu raio base e o seu raio final. Ok, então já conhecemos aqui as propriedades construtivas da ferramenta, então você pode utilizar esses parâmetros para definir a sua geometria. Vamos para mais um exemplo, só para poder finalizar essas propriedades. Clicando na ferramenta, eu vou configurar a quantidade de segmentos por volta com o valor 4 e clicar em OK. Você vai perceber que agora a gente criou uma geometria similar a essa, seguindo a base maior e o topo menor, mas com menos segmentos, que forma essa estrutura retangular aqui no nosso objeto. Muito legal, nós já temos aí as principais propriedades do objeto. Agora vamos para uma outra etapa, que é a etapa de modificação dessas propriedades. Selecionando esta linha e clicando na ferramenta novamente, vamos configurar as propriedades de construção, colocar o valor 0,1 para o raio, a quantidade de voltas vamos manter em 20 e a opção de segmentos vamos colocar aqui a quantidade 20 também. Ok. Vamos definir na opção Phase a rotação desse objeto em graus e na configuração Noise nós vamos randomizar essas voltas. Você vai perceber que ele vai configurar um valor entre 0 e 1, onde 0 o valor será constante e 1 o valor será mais aleatório. Vamos colocar o valor 0,5 em Noise. E uma coisa importante sobre a opção Phase é que nem sempre ela vai funcionar no seu objeto, porque isso depende da forma geométrica que você tem. Teoricamente, eu colocando aqui o valor 90, eu estaria rotacionando a 90 graus essa forma. Vamos clicar em OK para a gente poder ver o resultado. Vamos lá. Ele criou novamente para a gente a espiral.
porém você percebe que a rotação não foi afetada, né? Ele parece aqui que está com a mesma rotação que a gente tinha inicialmente. Como eu falei, isso depende do segmento que você vai selecionar. Se você tem um segmento que está mais plano, geralmente ele não vai criar essa configuração, como você cria essa geometria base. E a configuração de nós funcionou perfeitamente. A gente percebe como o tamanho das voltas foram alterados. Então você tem algumas voltas com tamanho maior, outras com tamanho menor. E essa opção também vai ser bem interessante para você deixar a geometria de uma forma mais natural. Essa também é uma configuração muito rápida da ferramenta para que a gente possa testar as outras opções também de modificação do objeto. Nós vamos deletar essa linha e simplesmente criar um retângulo. Em seguida, deletar a face e criar uma cópia desse objeto. Geralmente, nós vamos utilizar apenas as arestas para poder trabalhar com a ferramenta, ok? Vamos selecionar essa forma geométrica primeiro e, em seguida, adicionar a propriedade ao nosso objeto. Nessa configuração, nós vamos trabalhar com a opção Adherence Curve. Nessa configuração, que tem como valor 0 recomendado, nós temos a opção para poder alterar o valor dessa geometria de acordo com a forma. Então, configurando com o valor padrão, vamos clicar em OK. Nós vamos ter esse segmento aqui do objeto. Olha só. Selecionando a opção novamente, eu vou clicar nesse objeto agora. Escolhendo um outro modo, como por exemplo o valor 4 aqui, clicando em OK, você vai perceber agora que a nossa geometria ela segue mais a forma do que essa primeira opção, né? Que parece que o objeto está inscrito nessa geometria retangular. Então você pode perceber que a gente consegue também alterar essa aderência do objeto, fazendo com que ele siga mais o caminho determinado. Uma outra opção que nós podemos utilizar também, que vai depender da forma, por isso que eu vou utilizar uma outra ferramenta para criar aqui o nosso objeto. Eu vou utilizar a opção Curva Bezier clássica. Nós já aprendemos também a trabalhar com essa ferramenta. Eu vou deixar o link neste vídeo para você poder assistir essa aula também. Eu vou clicar nessa forma geométrica e vou simplesmente traçar uma curva Bezier. Ok, vamos dar duplo clique para finalizar. E em seguida nós vamos usar a nossa ferramenta copiar com mover para termos as duas formas geométricas aqui, ok? Selecionando essa primeira forma e utilizando o modo padrão aqui do objeto, eu vou modificar a aderência para 0 e também manter o padrão noise em 0 e a rotação dele em 0 também. Vamos clicar em OK para a gente poder ver a forma básica de construção. Olha lá. Selecionando novamente essa geometria e clicando na ferramenta, nós agora vamos mudar esse modo de cálculo da geometria para um outro valor. Vamos escolher, por exemplo, a opção A. Vamos clicar em OK e olha só o que é que vai acontecer aqui na nossa geometria. Olha lá. Perceba que com os parâmetros básicos, a ferramenta Helix ele vai seguir a geometria, criando um objeto a partir do eixo da geometria. Já utilizando essa outra configuração com um modo diferente, perceba que agora o objeto passa a seguir onde eu tenho as áreas curvas, deixando ele mais próximo da curva ao invés de deixá-lo centralizado. Então ele também consegue modificar essa estrutura do nosso objeto através desses eixos. Então você tem aí diversas formas e claro, você vai testar essas opções dependendo daquilo que você quer criar. Ok, já temos mais uma configuração também bem legal aqui da ferramenta. Dando continuidade, nós temos uma opção também bastante simples, que é a opção para poder modificar a direção de construção desse objeto, que você pode selecionar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, que também é uma coisa bastante simples, ok? Para finalizar as propriedades do objeto, nós temos três configurações para a gente poder criar, além dessa geometria, também deixá-la em 3D, porque nesse momento nós temos apenas o perfil, né? Então, para que a gente consiga criar esse objeto de forma tubular, nós podemos escolher a opção Criar Tubo. Vamos criar uma nova geometria aqui, copiando esse objeto, por exemplo. Ok. E em seguida adicionar a configuração Criar Tubo. Vamos clicar na opção Yes para poder criar esse tubo e definir o dimensionamento dele através da propriedade raio. Ele está definindo aqui o valor inicial de 0,02, ou seja, 2 centímetros. Vamos manter essa configuração como padrão. E a opção Size of Tube é nada mais nada menos do que a quantidade de segmentos
para poder criar forma. Vamos colocar aqui o valor 20, vamos clicar em OK, esperar o processamento. Ok, então olha só, o resultado fica bem legal aqui da geometria, uma propriedade muito rápida para você poder trabalhar dentro do SketchUp e desenvolver diversos tipos de projetos. Então é isso aí, pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!